Lição 2. A esperança na escuridão. Texto base. Zacarias 1, do 7 ao 17. Introdução. Como receber ânimo diante de uma situação de desolação? Perseguição, opressão, miséria, corrupção, fome, violência, ganância, preconceito e doença. A lista das mazelas humanas parece interminável. E às vezes a igreja está inserida nesse ambiente, acuada, sofrendo, acovardada, fria e apática, crendo que a infidelidade dela acarretou no abandono do Senhor. É essa a sua percepção da história? Tópico 1. Uma mensagem ao povo da aliança. O profeta Zacarias está diante de uma igreja oprimida, acomodada e sem perspectiva de restauração. Os muros de Jerusalém estão destruídos e o templo do Senhor ainda não está pronto. A apatia espiritual de Israel e a hostilidade dos povos vizinhos impedem a igreja de cumprir a vontade do Senhor. Até que ponto Deus vai permitir que a nação eleita viva desse modo? Será que os pecados dos judeus fizeram com que Deus se esquecesse deles? É diante dessas perguntas e anseios que Zacarias recebe 8 visões da parte de Deus para trazer uma mensagem ao povo da aliança. Elas fornecem um panorama do plano redentor de Deus desde o imediato contexto até o futuro distante. Quando diz, veio a palavra do Senhor, no versículo 7, o texto destaca a autoridade reveladora das visões. Nesse estudo, trataremos da primeira visão do profeta. Há noites sombrias e situações caóticas, no versículo 8. Alguns entendem que Zacarias recebeu uma visão durante a noite. Vi de noite, versículo 8. Acompanho aqueles que traduzem essa expressão como vi à noite. Essa versão expressa melhor o sentido do texto original. A ideia é que Zacarias olha e só consegue enxergar a escuridão. O profeta não tem uma perspectiva ampla e clara do que está acontecendo. Deus, por sua vez, sabe o que está fazendo. Já disse o poeta que o Senhor sabe o fim desde o começo. Ele é onisciente. Seus filhos, porém, são limitados e, às vezes, a única coisa que vem diante de si é a espessa escuridão das adversidades que o cercam e cegam. A visão recebe mais dramaticidade à medida que Zacarias vê um vale profundo, um abismo habitado por cavaleiros, os quais evocam a ideia de guerreiros preparados para a batalha. Os cavalos, em contraste com os outros animais, funcionavam como uma armas militares mais importantes do mundo antigo. O profeta, até agora, prevê a terra em total escuridão, dominada pela guerra e sufocada pelo caos. Tópico B. Há alguém em meio ao caos. Está no versículo 8 e 10. Mas em meio a essa grande imagem, Zacarias identifica um cavaleiro à frente dos outros, que está entre as murteiras, dentro de um vale profundo. Versículo 8. Nessa noite sombria, marcada pela desobediência e rebeldia de Israel, o profeta percebe que alguém está agindo. Provavelmente o homem do versículo 8 é o anjo do Senhor, mencionados nos versículos 11 e 12. No Antigo Testamento, geralmente o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada do Messias, a segunda pessoa da Trindade. Um Deus pactual. Murteira era uma planta bastante utilizada na festa dos tabernáculos para construir as tendas que os judeus habitavam durante a festividade. Era uma lembrança do tempo que os hebreus peregrinavam pelo deserto do Sinai, habitando em tendas. Essa manifesta
Esta festa manifestava a confiança de Israel no cuidado de Deus e destacava a fidelidade do Senhor e as suas promessas, independentemente das circunstâncias e apesar da infidelidade de Israel. As morteiras lembram que o Senhor Todo-Poderoso é fiel ao pacto estabelecido com a sua nação eleita. 2. Há um Deus poderoso. Além das morteiras, o homem montado no cavalo vermelho está numa região abissal. A expressão vale profundo tem diferentes traduções, mas literalmente esse termo significa profundezas, abismo ou caos. Trata-se de uma imagem da situação da nação representada pelas morteiras. Ou seja, a visão de Zacarias diz que o Messias está cavalgando no meio da escuridão e do caos. O prometido rei de Israel se faz presente e ativo no vale profundo do desespero de Israel. Ele é o Deus conosco em toda e qualquer situação. Isso certamente simboliza o triunfo do Messias sobre o mal. Representa o poder conquistador do Messias sobre os poderes opressivos do mundo. Sim, na perspectiva dos judeus, há situações fora de controle, mas é importante confiar que, a despeito da terra estar engolfada na escuridão, o Senhor dos Exércitos está agindo junto com as legiões do céu. Versículo 10. Os outros cavaleiros são as milícias angelicais que cumprem suas ordens. Afinal, ele é o Senhor dos Exércitos. Que visão impressionante! Especialmente para um povo sem esperança que está chorando. Item C. A promessa de luz na escuridão, versículos 11 ao 17. Há um relatório obscuro no versículo 11. Pode-se assumir que o relatório dos anjos foi bastante positivo. Toda a terra está agora repousada e tranquila. Versos 11. Todos os inimigos do Império Persa tinham sido subjugados. Em outras palavras, a paz e a tranquilidade que o povo de Deus desfruta aqui é o tipo de calmaria produzida quando a nação vencida se submete ao seu opressor. Toda a terra está quieta, repousada, tranquila e em paz. As nações impiedosas estão à vontade e em plena harmonia. Mas como pode ser isso? Desde quando o caos e a escuridão são ambientes adequados para o repouso? Como os ímpios podem estar em paz enquanto o povo escolhido está em profunda aflição? A nação de Israel está oprimida. Esperamos paz, harmonia e descanso para o povo de Deus. Mas o que vemos é exatamente o oposto. Os maus prosperam e os filhos de Deus sofrem. 2. Há uma pergunta perturbadora no versículo 12. Então o anjo do Senhor faz a pergunta presente em algumas orações de lamento registradas nas Escrituras. Até quando? No versículo 12, em Salmo 13 e Abacuque 1. Esse clamor tem percorrido os séculos. Até quando, Senhor? Talvez hoje mesmo, diante da injustiça, opressão e pobreza, ganância, você esteja perguntando a Deus até quando? Até quando as coisas continuarão assim, em deterioração? Quando você pensa que nada mais pode piorar, basta clicar nos portais de notícias para chegar à conclusão que há muitas coisas piorando. E a igreja está no meio dessa crise, acuada, perseguida, calada, acovardada e ainda se pergunta, até quando, Senhor? 3. Há promessas maravilhosas no versículo 13 a 17. Há um caos instalado na alma dos judeus, mas Deus lhes fala palavras boas e confortadoras. Antes de mudar o exterior, o Senhor quer trabalhar no coração de seus filhos. Primeiro, Deus fala ao coração atribulado de Israel. Não somos assim também? Não há desespero nos nossos corações? Não estamos desconcertados porque Deus parece ausente? Precisamos ouvir as mesmas palavras boas, palavras confortadoras da parte do Senhor, dirigidas a nós em meio ao caos. O Senhor confirma a promessa e o propósito da aliança que nem mesmo os pecados trazidos do cativeiro por Judá poderiam frustrar. 4.
Palavras boas, palavras confortadoras. Deus está cuidando do presente. Versículo 14. Apesar do contexto desfavorável, obscuro e caótico em que se encontram os judeus, o Senhor está junto do seu povo. Israel não deve se desesperar ou ter medo. Eles não são indefesos, não estão à mercê dos inimigos. O Senhor dos Exércitos está ao lado da igreja, cuidando dela, zelando por ela e com grande empenho. Não importa as coisas parecerem diferentes, Deus não se esquece de seus filhos nem os abandona. B. Deus está preparando um futuro de paz. Versículos 16 e 17. Deus jamais vai abandonar o seu povo, seja no presente ou no futuro. O Senhor afirma que está cuidando de Israel. No versículo 14. Aqui, no entanto, o Senhor promete uma maravilhosa restauração futura que inclui um povo, um novo templo, uma nova Jerusalém, uma nova terra com grande prosperidade. Tempos. Depois, de fato, mesmo nos dias de Zacarias, Israel presenciou o cumprimento parcial dessas promessas. O templo foi reconstruído, os muros foram reparados e a nação se reergueu das cinzas. Porém, a Igreja do Senhor ainda aguarda o pleno cumprimento dessas promessas de restauração que alimentam a esperança dos aflitos. Essa promessa de Deus se aplica à Igreja hoje. Como a promessa de um novo templo, de uma nova Jerusalém será totalmente cumprida? Jesus Cristo ensina que ele é o templo do Senhor. É nele que o ser humano encontra-se com Deus. João 14:6. Em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é marcada pelo retorno de Cristo no novo templo para habitar conosco numa terra totalmente restaurada, pautada por justiça, paz e prosperidade. Conclusão. Há esperança na escuridão. Deus está agindo, mesmo nas noites mais sombrias e situações caóticas da nossa vida. Ele nos ama, ele tem todo o poder diante das circunstâncias que parecem fora do controle. A presença dele é constante e as suas promessas são de restauração para nós. Enquanto aqueles judeus ansiavam pelo cumprimento total dessas promessas, nós olhamos para a cruz de Cristo e ali vemos a concretização delas. A partir da obra consumada de Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão, podemos alimentar nossas esperanças sem nos desesperar frente ao pior cenário possível. Não precisamos mais nos perguntar: até quando, Senhor? Cristo já nos apresentou toda a história. Ele venceu na cruz, ele agiu no caos e na escuridão para nos libertar do império das trevas. Ele estabeleceu uma aliança eterna conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele tem toda a autoridade sobre a terra e o céu. Os inimigos estão com os dias contados. Jesus Cristo já os derrotou e resta pouco tempo para ele consumar em definitivo seu plano de salvação. Aplicação. Dias sombrios são inevitáveis. No entanto, ainda que o caos tenha se instalado por sua culpa, lembre-se que o Senhor nunca vai abandoná-lo. A aliança divina é eterna. Não pode ser invalidada por nada e ninguém. Nada pode separá-lo do amor de Deus. Cristo é todo-poderoso. Ele reina em nossa era presente e nos prometeu um futuro glorioso em seu retorno, que é certo e sem demora. Ninguém poderá resisti-lo. O Messias virá para condenar e salvar, destruir e restaurar. Como será a vinda de Jesus para você? Amém.